Vai, trabalha com o que você gosta pra você ver o que acontece. Olha a hora que é. Chegando em casa agora, misericórdia, Jesus, toma conta. Graças a Deus. Bora. Hoje eu não fiz nada além de trabalhar. Ser um criador de conteúdo, ter iluminação portátil às vezes tem suas vantagens. Estou aqui, ó. A luz aqui, ó, é uma das luzes que eu uso de preenchimento do trabalho. Trabalho nos vídeos aqui, né, que comprei pra mim. E se liga o que tá pegando. Vocês não vão ver nada, sabe por quê? Porque faltou a luz, galerinha. Faltou a luz. Aquele ponto ali de luz é o vizinho aqui do programa. Pra cá, ó. Vocês não vão ver nada. Aqui é o vizinho, ó. Cara, tá tudo preto. Cortou. Aí, ó. E apagou. Ó, então caiu. Não, tá uma fase só. Aí, ó. Ei, voltou a luz. Uhul. Olá, você que sintoniza na seguinte rádio. Brincadeira. Olá, prazer, sou o Cássio Nascimento, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje, o assunto ele vai vir de uns primórdios lá atrás. Estava eu pegando os meus caderninhos para refazê-los de uma maneira mais, como posso dizer, mais usual. E eu achei um dos caderninhos que eu usava para criar temas. E eu vi que alguns vídeos que estão aqui eu já gravei. E aí eu encontrei o seguinte tema: o conflito entre criar por propósito e criar por performance. E eu falei, caraca, isso aqui bate 100% com as coisas que eu estou dizendo no meu vlog. E vamos lá. Quando você cria por propósito, você tem um sentimento interno, um sentimento próprio, no qual você está criando aquilo. Seja vlogs diários, seja um conserto de um carro, seja uma reforma de um ambiente de uma casa ou reforma completa de uma casa. Você está criando aquilo porque você tem um propósito de fazer aquilo acontecer, de fazer com que aquilo seja funcional, de fazer com que aquilo seja diferente, fazer com que aquilo realmente faça valer, entre aspas. E quando você cria por performance, você está criando um negócio no qual você pode ser que sim, pode ser que não goste, e você está criando aquilo simplesmente pelo fato de remuneração, pelo fato de ser visto, pelo fato de criar-se fama, pelo fato de, às vezes, você criar, entre aspas, uma máscara e não ser nem você mesmo. E essa criação por performance, pelos likes, pelos curtis, pelos comentários, pela visualização, esse tipo de criação é uma criação que infelizmente infectou todo, todas as redes sociais, todo mundo, todos os trabalhos, porque você tem uma meta sempre a bater, você tem que ser o melhor naquilo que você faz, você tem que ser o que mais entrega resultado, você tem que ser o que mais faz as coisas corretas, você tem que trabalhar da forma que a equipe gostaria que você trabalhasse, e
hoje eu vejo que isso é muito desgastante. Muito desgastante mesmo. Principalmente se você tem um déficit em alguma área que diz respeito ao seu trabalho. E por mais que você estude, você nunca vai, às vezes, conseguir se encaixar nesse meio, ou se encaixar dessa forma. E é complexo, é difícil, mas quando você cria pela, pelo propósito de realização própria, seja o que for, você faz uma criação mais leve, você cria de forma mais tranquila, sabe? Você cria de uma maneira na qual tudo é diferente. Você cria de uma maneira na qual as coisas que deveriam ser, eh, os fardos, né, que deveriam ser pesados, as coisas que deveriam ser complexas, quando você cria por propósito, essas coisas elas são simples, elas fluem naturalmente, elas acontecem naturalmente. E quando você cria, quando você faz por uma questão de performance, às vezes você não obtém o resultado que gostaria, às vezes você tem retrabalho, às vezes você faz com que todo aquele dia que você passou fazendo algo seja inútil, seja jogar no lixo, seja literalmente inutilizável. E é muito difícil entender, visualizar e tentar transformar isso. É muito difícil. Eu, particularmente dizendo, tenho. Olha o microfone girando. Tenho muita dificuldade com isso. E eu tenho orgulho disso? Obviamente que não. Rapaz, tá quente. E eu tento mudar isso? Cara, infelizmente, propósito e performance, elas até chegam a trabalhar juntos, elas até chegam a caminhar junto, mas até que esse caminho se junte ou se cruze, pelo menos, é muito demorado, é muito difícil. Até um determinado ponto, sendo até sincero demais aqui, eu não me lembro de situações ou de momentos nas quais pessoas perto de mim, ou pessoas que eu conheço, ou na minha vida, ou amigos, pessoas próximas, independente, nas quais a, o propósito caminha lado a lado com a performance. Tem pessoas que trabalharam quase que a vida inteira e agora, até mesmo mais velhos do que eu, que a performance está trabalhando junto com o propósito e o propósito trabalhando junto com a performance. Mas entende que é um negócio que é para a vida inteira, é um negócio que você tem que ter enraizado e comprometido consigo mesmo desde, sei lá, 18, 19 anos, e que você talvez só consiga fazer os dois caminharem juntos lá pelos seus, começando nessa idade, né, 19, 18, 19, 20 anos, você vai conseguir só com que isso comece a trabalhar junto lá pelos seus 38, 40 anos. E você teve 20 anos quase que de conflito
internos e externos, até conquistar realmente o que você quer, trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta, às vezes nem sempre é o propósito. E o complexo do propósito é você entender ele e começar a realizar ele. Esse é o difícil do propósito. Agora, quando se diz performance, performance é entrega. É entrega com resultado. Simples. É uma coisa que, entre aspas, a gente desde a época de escola aprende a fazer. Agora, propósito, se realmente viver, entender e encontrar o seu propósito, não é um negócio que a gente aprende na escola, não é um negócio que a gente aprende na faculdade. É um negócio que a vida vai nos mostrando. Se você é novo, jovem, ali até seus 20, 22 anos, e você já sabe o seu propósito, corra, sério, corra atrás dele, faça o máximo possível para que você consiga caminhar na linha do seu propósito. Porque se você desde jovem, desde novo, você caminhar na linha do seu propósito, você vai conseguir em um dado momento da sua vida fazer com que o seu propósito caminhe com a sua performance. Um ótimo dia pra gente. E ainda tá quente.